Olá, 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 meus queridos e minhas queridas. Aqui estou eu de volta para darmos sequência ao nosso estudo sobre configuração de mãos na língua brasileira de sinais. E hoje eu escolhi mais 3 configurações de mãos para que nós possamos aprender alguns sinais. Vamos lá? Bom, a primeira configuração de mãos é essa. Mas, se vocês observarem lá no quadrinho das configurações de mãos, você vai perceber que é a pontinha do dedo só dobrada. Mas, infelizmente, eu não consigo dobrar só a pontinha dos dedos. Então, eu vou fazer assim para que vocês possam entender o sinal que eu vou usar com essa configuração de mãos. Eu aprendi aqui no Sul, com alguns professores, que com essa configuração de mãos nós podemos fazer o sinal de adotivo. E aí, o ponto de articulação é aqui, o rosto, a bochecha. E aí, adotivo. Se eu quero falar filho adotivo, filho, ou filho, ou filho adotivo. Certo? A outra configuração de mãos, que é a segunda de hoje, é essa configuração de mãos aqui, que eu posso usar para representar 2 letras do alfabeto manual. A primeira, o U, e a outra letra do alfabeto manual, o N, tá? Bom, com essa configuração de mãos, eu também posso usar para sinalizar o mês de junho. E aí eu vou fazer este movimento, junho. Por quê, né? Lembra dos pauzinhos da fogueira de São João? Né? Então vamos lá, junho, das festas juninas, ó, junho, certo? Bom, também podemos usar com essa configuração de mãos para sinalizarmos a palavra chocolate. Mas aí tem uma variação nessa palavra. Eu já aprendi e vi sendo sinalizada de 2 formas. A primeira é essa, chocolate. E a outra, chocolate. Certo? Bom, também podemos usar esta mesma configuração de mãos para sinalizarmos o verbo usar. E também aqui tem variação deste sinal. Eu conheço ele de 2 formas. Usar e usar, certo? Também podemos usar para universidade. E aí você faz este movimento, universidade, universidade. Usar, universidade, certo? Bom, e a terceira configuração de mãos desse vídeo é essa configuração de mãos aqui, que nós usamos para representar a letra do alfabeto manual, R, tá? Vejam, R. Também com essa configuração de mãos, em um vídeo anterior, eu usei para um verbo, o verbo respeitar, ou para respeito, tá? E aí eu mostrei para vocês, respeitar. E também expliquei que em alguns outros vídeos vocês vão encontrar respeito. Mas eu aprendi como respeitar. Respeito. Respeito, respeito. Certo? Também podemos usar esta mesma configuração de mãos para 2 cores. A primeira delas é a cor rosa. E aí nós vamos usar esta região do rosto, porque quando a gente fica com vergonha ou que a gente fica tímido diante de alguma situação, a gente fica rosado aqui. Então, rosa. E a outra cor é roxo. E aí você vai usar esta mão como mão de base, mão de apoio, e você vai fazer este movimento, roxo. Certo? Também podemos usar esta mesma configuração de mãos para a gente sinalizar a palavra chefe. Então, chefe, chefe. Ou responsável, responsabilidade. Então, responsável, responsabilidade. Certo? Também posso usar esta configuração de mãos aqui para esperança. Então, tem esperança.
espero. Esperança. Ok? Essas foram as 3 configurações de mãos que eu trouxe para que nós pudéssemos estudar junto, praticar neste vídeo. Bom, se vocês conhecem outros sinais com essas configurações de mãos, não quer dizer que eles estejam errados. Não. Lembra que a língua brasileira de sinais é uma língua viva. E nós, dentro de cada comunidade surda que existe nesse nosso vasto país, cada comunidade ela usa uma língua, um sinal, que é de acordo com a sua região e com a cultura daquela região. Mas isso não quer dizer que esse sinal está errado, que o outro está certo. Estou tentando trazer para vocês sinais que eu aprendi, que eu conheço, e muitas vezes sinais que são usados pela grande maioria dos surdos. Mas isso não quer dizer que você não conheça outros sinais para essas palavras que eu estou trazendo para que a gente possa estar junto aprendendo e estudando. Ok? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais!